Um, dois, três e... Boa noite, mulheres preciosas e únicas. Nós estamos aqui no 4º dia desse movimento, né? Esse movimento que começou aqui no meu coração e está se estendendo, né? Nós temos mulheres de vários lugares do Brasil e assim eu fico muito feliz. E hoje eu tenho a participação da Mari, uma pessoa que eu conheci na formação de coach, uma pessoa que eu já fiz eventos, nós fizemos o primeiro evento de mulheres juntas, que é o Poder que Existe em Você, que foi um ano agora, dia 30 de novembro. Foi lindo, nós colocamos 42 mulheres dentro da sala, tivemos palestras, tivemos histórias, e assim, Mari é Life Coach, consultora de encorajamento. Olha que lindo, gente. Ela encoraja. É muito bonito, né? Então, eu quero que vocês recebam com bastante alegria, com bastante salva de palmas, a palestrante Mariana Rosenburg. Seja bem-vinda, Boa Mari. noite, gente. Boa noite a todas. Obrigada pelas palmas. A Cris até apareceu para dar palmas. Ó. Obrigada, Vanessa, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente já esteve junto e eu sou assim, apaixonada com esse questão desse movimento de influenciar, incentivar, desenvolver mulheres, né? Eu acredito demais nessa questão que a mulher tem um poder único, né? Até mesmo já vem lá atrás por causa da questão de gerar mulheres, mas eu acredito muito que a gente junto, a gente é capaz de tudo, sabe? Então vamos lá, né? Deixa eu compartilhar minha tela. A Vanessa já começou a falar. Tá dando para vocês verem já aí? Sim. Sim. Agora você só coloca para apresentar. Isso. E aí, eu agradeço, né, muito a Vá, que começou aí falando sobre mim. Eu vou falar um pouco para você sobre o encorajamento como fonte de poder, né? E aqui, para que a gente comece a falar, a Vanessa fala um pouquinho de mim, eu queria contar para vocês quem sou eu, né? Então, eu sou a Mari Rosenburg. Deixa eu só colocar aqui, porque não tá... Ah, foi. Eu sou a Mari Rosenburg, tá faltando um R aqui, eu vi, depois não arrumei, mas enfim. Eu sou a mãe, eu sou a filha, na realidade, da Marilda e do Lucrécio. Eu sou a terceira filha, eu sou a irmã, eu coloquei da Estrelinha, porque a minha mãe chegou a perder o primeiro filho sem que a gente conhecesse ou tivesse o nome. E sou irmã do Léo. Eu sou casada com o Fernando, mãe do Lucas, de 7 anos, e do Felipe, de 4. Isso aqui me define e me faz ocupar o papel que eu ocupo hoje na minha vida. Junto a isso tudo, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou life coach, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu ocupo vários papéis, né? Mas esse aqui é o meu lugar onde eu realmente me encontro, sabe? A Vá sabe da minha história toda, né? A Vanessinha, às vezes algumas pessoas vão me conhecer mais, mas e eu faço questão de colocar isso aqui porque isso faz parte do encorajamento, tá? Então, agora eu vou falar para vocês o que é o encorajamento. Muitas das pessoas me perguntam, né, de onde vem esse encorajamento, o que é encorajar alguém. E aí o que eu mais escuto e que define realmente que o encorajamento, ele é ter coragem, né? E o ter coragem, aí já entra, né? Eu até brinquei hoje no Instagram, fiz alguns posts, né, perguntando, e as pessoas morrem de rir, né? Pular de paraquedas, né? As pessoas colocam muito relacionado às coisas que trazem para a gente essa questão da adrenalina, né? Do medo, do desafio. Mas, na realidade, a coragem, eu trouxe aqui 2 definições de acordo com a Lynn Lott. A Lynn Lott é a pessoa que desenvolveu essa metodologia, né? Essa ser consultora de encorajamento vem baseado nessa coisa da filosofia positiva, e que está muito relacionado também à disciplina positiva da Jenny Nelson. Então, as duas juntas que desenvolveram esse curso de encorajamento, né? E segundo ela, coragem é a experiência de saber que você pode cometer erros e que isso não significa o fim do mundo.
ela ainda completa que coragem significa que está tudo bem tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, quando a gente olha para essa questão do autodesenvolvimento, a coragem, ela é quando a gente olha para a gente e a gente entende que tá tudo bem ter defeitos, tá tudo bem não dar conta, tá tudo bem tudo, gente. Tem aquele livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, né, que ele traz muito isso, essa questão da nossa vulnerabilidade, né, e quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, que é exatamente isso, né, tá tudo bem a gente não ser do jeito que a gente queria ser, ou, né, que o mundo, ou que alguém determinou que a gente tivesse que ser, isso faz parte da nossa vida, né, então aceitar isso é ter coragem, é ter coragem de ser a gente mesmo do nosso jeito. E aí eu trouxe aqui, né, eu tenho pouco tempo, então eu vou falando, se alguém quiser interromper, tá, vai, eu não sei como que você tá fazendo a dinâmica aí, mas pode interromper. O que é isso aqui que tá aparecendo? Tá aparecendo para vocês uns risquinhos vermelho? Tá parecendo que você passou uma lista no olho. Pois mas eu não sei que... Opa! Eu não sei como que eu tiro isso não, mas enfim, deixa eu voltar lá para a apresentação. E para que serve o encorajamento em si, né? Se a gente sabe que o encorajamento é fazer a gente ter coragem, aceitar a gente do jeito que a gente é, ele serve para a gente ter a expansão do olhar. Por quê? Porque quando a gente trabalha, a gente vê as coisas com outras formas, a gente abre o nosso campo de visão, a gente começa a entender e mudar as percepções que a gente tem de tudo que a gente tem, da gente mesmo, das histórias que a gente carrega na vida. A nossa percepção, ela começa a ser criada, por exemplo, assim, recentemente eu participei de um grupo, de um curso, e eles falaram muito sobre pernas e braços, mas só para que vocês entendam, vocês estão vendo aqui a cor, tá dando para ver que uma é roxa e uma é rosa? Eu tenho aqui 2 canetas. Uma, que é a rosa, está à minha direita, e a roxa à minha esquerda. Mas o que define isso, se eu colocar as duas na mão, são as duas. É a percepção de uma sobre a outra. Se eu tiro a rosa aqui, essa aqui é a esquerda, ou essa aqui é a direita? A gente não sabe. A gente só sabe quando eu tenho algo que me faz ter um padrão, uma referência, ou comparar com algo, né? Então, assim, isso é muito importante. Às vezes a gente fala assim, parece ser uma coisa boba, mas o encorajamento está relacionado a isso. A nossa realidade, a realidade de ser direita ou esquerda, ela existe diante da forma com que eu percebo as coisas. Então, o encorajamento, ele traz muito isso, sabe? Assim, da forma com que a gente vê das coisas, da forma com que a gente absorve as coisas, né? E ele começa aqui, ó, o princípio do encorajamento está aqui, ó. Vai, não tô me incomodando esse risco aqui, mas eu não sei tirar... Ah, Santo Antônio, peraí. Deixa eu voltar. Eu não sei de onde que ele surgiu, mas agora ele vai ficar, tá? Porque eu não tô conseguindo tirar isso. O princípio do encorajamento, ele tá aí, olha. A gente sendo a gente. E a gente é a gente exatamente dentro da barriga, né? Quando a gente nasce. E aí, quando a gente nasce, a gente vem para cá, ó. Aqui tem uma escala. Tem uma escala aqui que é quando a gente nasce, a gente ocupa esse lugarzinho aqui. Eu acho que é só você clicar no negocinho, tipo uma caneta que tem do lado, e vai aparecer a opção de borracha, dá para você apagar. Ah, ótimo. Isso, gracinha, obrigado, adorei. Tava me incomodando já esse risco aqui. Mas vamos lá, então. Eu não sei quem que me ajudou aí, mas muito obrigado. Então, quando a gente nasce, a gente vem para ser exatamente quem a gente é. Então, a gente ocupa nesse eixo aqui, o X, quando a gente nasce, sou eu da forma nua e crua na minha essência. E aí, vamos imaginar lá a criancinha, né? Ela nasceu e aí ela começou a chorar demais. Aí ela já começa a estar vivendo no meio, numa família, que começa a depositar expectativas sobre ela. Então, vamos supor, vou pegar um nenenzinho aqui que nasce mais carequinha. Então, ele começa a ser o quê? Minha setinha aqui, cadê?
Ele começa a ser menos cabeludo que alguém. Ele começa a ser menos dorminhoco que alguém. Ele começa a ser menos faminto que alguém, ou ele mama menos que alguém. Aí começa a comparação de uma família, de uma mãe, de um pai, de um meio que tem uma expectativa sobre a gente quando nasce. E a gente, quando nasce, a gente como ser humano, a gente tem algumas vontades, algumas necessidades básicas emocionais, que as principais são sentir importante, aceito, pertencente ao meio. E quando a gente começa a ver que a gente é menos que alguém, menos alguma coisa, o nosso instinto, ele começa a ele mostra para a gente, é como se fosse uma ação e reação, que a gente tem que ser mais algo. Para compensar aquele menos, eu tenho que ser mais alguma coisa. Então, já que eu entendo como criança que eu sou menos, que eu sou, né, menos feliz, que eu sou menos ativo, que eu sou mais bagunceiro, né, que é o menos organizado, eu começo a desenvolver algo para sobressair ou equilibrar esse meu menos. E aí eu passo a ser mais alguma coisa. Então, se eu entendo que eu sou menos bonitinho, eu vou ser mais simpático, mais engraçadinho. Então, se eu sou menos organizado, eu vou ser o mais obediente. Se eu sou menos alguma coisa, então a gente vive esse ciclo de migrar aqui entre o menos no X, é como se eu fosse para o ponto menos 4, depois eu busco algo para me trazer por mais 4. Então, é uma compensação muito grande. E cada vez mais que a gente se compensa, que a gente entra no menos ou no mais a gente se perde de quem a gente realmente é. Então, mais a gente fica longe desse X que é a nossa verdadeira essência. Então, a gente deixa de ser a gente no papel que a gente veio para ser, com as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas qualidades, os nossos pontos não tão fortes, quando a gente começa a ficar marinando ali naquele meio de expectativas alheias. Então, o princípio do encorajamento é esse, é que as percepções nossas e que a gente tem diante de alguém que tem uma expectativa sobre mim, nos fazem ir e vir nesse eixo aí, nos distanciando de quem a gente realmente é. E as bases do encorajamento, elas são 3 principais. Ele traz uma sequência de acontecimentos que é o seguinte: a gente pensa, a gente sente e a gente age. Eu falo muito isso para mim é muito real, porque tudo começa na cabeça. Aqui, ó, a nossa forma de pensar. Né? Isso a gente vai ver isso com PNL, né? No próprio coach, né? A gente vê muito isso que tá tudo aqui, ó. E depois que eu penso que eu tenho consciência, que aí é a autoconsciência, que é o primeiro pilar do encorajamento, aí a consciência me faz sentir algo. E esse sentimento está muito ligado a essa percepção, essa maneira com que eu me vejo, o sentimento todo que eu sinto, se eu sou pertencente, se eu não sou. E no encorajamento a gente trata isso e traz isso como uma autoestima, né? Aquela autopercepção, aquele autoposicionamento, autoimagem que eu tenho ali. E aí depois a gente vai para a ação. Então eu penso, eu sinto e eu ajo. Aí isso tudo está muito, o agir ele está muito relacionado à decisão que eu tomo diante da minha percepção, né? Então tudo no encorajamento é a forma com que eu vejo as coisas, a forma com que elas acontecem, a forma com que tudo ali que eu entendi que o meio me disse, entendeu? É aquela coisa que a gente tem, existe né, uma imagem, assim, não sei se todo mundo já viu, mas é aquela coisa, se eu pego esse copo aqui, eu mostro para vocês, uns vão ver ele meio cheio, uns vão ver meio vazio, e uns vão ver apenas uma água, né? Outros vão ver uma sede. Então, assim, cada um vai ver alguma coisa, e essa forma de ver algo, de entender algo, de absorver algo, ela está relacionada a essas percepções que a gente teve, principalmente na infância, que é onde a gente marca, onde a gente tem as maiores
cicatrizes emocionais, né? Que a gente está se formando enquanto pessoa e que a gente tem o primeiro contato com essas expectativas do meio, né? E a gente vive naquele meio lá, naquele movimento que eu mostrei para vocês do eixo. O ciclo de encorajamento, ele é exatamente isso tudo que eu falei para vocês. É esse movimento todo de ir no mais, no menos, seguindo sempre esse pensar, sentir e agir. E tudo isso que é formado por essa percepção vai trazer para a gente os nossos padrões de comportamento, né? Porque nós vimos que a gente pensa, a gente sente, a gente age, a ação é o meu comportamento. E no encorajamento, a gente tem 4 principais tipos de comportamento, né? E todos eles são norteados por alguma falta de algo, de algum sentimento que eu não tive na minha infância. Os principais, eu não vou falar sobre todos, porque eu tenho pouco tempo, eu até coloquei aqui para marcar. Não coloquei. Você está marcando aí? Porque eu não estou vendo nada. Você vai me avisando aí, tá? Senão eu falo a noite inteira. Os 4 principais padrões de comportamento no encorajamento são superioridade, conforto, eu tenho que pensar nos animais, superioridade, conforto, agradável e controle. São os 4 que vão nortear os nossos comportamentos, que a gente chama de padrão de comportamento, né? E tudo isso bem relacionado a esses princípios que eu falei com vocês e essa base desse ciclo de movimento. E para vocês entenderem um pouco do que é essa percepção, eu trouxe aqui vamos supor, uma dinâmica, um exercíciozinho que eu queria fazer com vocês. Eu posso fazer, eu não estou vendo ninguém aqui, então assim, eu fico um pouco perdida. Deixa eu mudar aqui a minha forma de ver vocês aqui, pelo menos é um pouquinho, eu vou vendo aqui. Eu queria que, se vocês tiverem, quem quiser fazer e participar, é só pegar uma folha de papel e aí eu vou ditando para vocês como que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma aqui de modelo só para eu mostrar. Chama torta de família. Aí vocês vão desenhar no papel de vocês uma bola, tá dando para ver? Como se fosse uma torta. E agora vocês vão dividir de acordo com os número de irmãos que cada um tem. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou terceira filha, mas eu tive só um irmão, porque um não chegou a nascer. Então, eu divido em 2 partes, porque são as crianças que estavam convivendo comigo na infância. Ah, mas Mari, eu sou filha única. Então, você vai preencher e vai dividir de acordo com o número de crianças que você conviveu, mais primos, né, assim, ou vizinhos, assim, que foi muito importante na sua família. Vocês vão dividir no número. Então, no meu caso aqui, eu não vou mostrar mais, porque cada um divide da sua maneira, da maneira que entender, mas no número de irmãos ou de crianças que fizeram parte da sua... Mari, só um pouquinho que elas vão pegar o papel e a caneta. Peraí. Então tá. Então eu espero. Tá. Porque aqui para mim, deixa eu ver. Eu abri aqui agora, eu vou ver o chat, que aí eu consigo ver também. Aí, a hora que eu puder, vocês vão me falando, tá, gente? Dá um ok no chat aí, que aí ela continua falando. Porque é bom que todo mundo faça junto, né? Para a gente poder entender a dinâmica da coisa. Se eu passar do tempo, você fala, viu, Vânia? Mas eu tô programada. Preocupa não, Mari. Tudo é possível aqui nesse grupo. Não é? Existe a conexão, existe desejo, vontade dessas mulheres estarem ativas. Então, não preocupa. Aí, ó. Então, faz um círculo. Isso. Aí eu não posso passar mais. E divide no número de irmãos. Se você tem, por exemplo, 3 irmãos, você vai dividir em 3 pedaços de torta. Se você tem 4 irmãos, você vai dividir em 4 pedaços de torta, enfim, tá? E lembrando, quem não tem filho único, deixa eu só ver se eu consigo. Não consigo. Aqui tá um barulho aí, então você consegue mutar? Enfim. Quem? Sou eu?
Não. Gente, quem tiver com o microfone ligado, eu não estou conseguindo mostrar nem a Luciana, nem a Vanessa. Está dando eco aqui. Eu também não consigo. Eu tentei que eu não consigo também. É porque eu acho que não... Deu Vamos. ou não? Não consegui mostrar. Mas enfim. Eu acho que elas não estão escutando também, porque eu estou falando aqui. Olha, o meu melhorou? Vou tirar meu fone e vou voltar aí. É um Romildo, Vanessa. Alguém que está com o nome de Romildo. Está fazendo esse barulho. O Romildo está mutado. Vocês estão me escutando? E eu não estou mutado, não. Estão me escutando? Estamos. E agora? Parou o barulho, pelo menos para mim. Tá me escutando? Não. Tava? Não. Não? Não. Agora estamos. Ah, então tá. Tá normal o som aqui. Então beleza. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela. Isso. Então é o seguinte, aí vocês vão dividir, como que eu volto aqui, porque travou de novo. Pronto. Vocês vão dividir essa bola no número de irmãos que vocês têm. Quem tem 2 irmãos vai dividir em duas partes, em 2 pedaços de torta. Por isso que chama torta de família. E aí, agora, vocês vão olhar para esses pedaços e vocês vão escrever o nome de cada um, inclusive o seu. Por exemplo, Vanessa, vai escrever Vanessa, Valesca. Tem mais, Vá? Não tô escutando, não tô escutando. Peraí. Tá me escutando agora? Uhum. Eu tenho, mas eu não convivi com eles. Eu coloco? Você coloca. Mas assim, depois você teve uma convivência ou não? Não, muito pouco. Mas na sua infância não, né? Não, na infância. Não, então não coloca. Coloca só você e Valesca. É só as pessoas que a gente teve convivência na infância. Os irmãos, né? Ou quem, filho único, as pessoas próximas ali. Primos, enfim. E aí, agora, vocês vão escrever os nomes e vão colocar assim, por exemplo, assim, no caso, a Vanessa é igual, né, Vanessa? Mas quem é mais, tem um, por exemplo, eu sou a Mari, o meu irmão é 3 anos mais velho que eu, então eu coloco o nome dele mais 3. Aí quem é, por exemplo, se eu tivesse um mais novo, era menos 2, entendeu? A gente coloca essas datas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, tá, gente? Porque às vezes eu vou falando, as pessoas não estão acompanhando. Depois vocês vão escrever no pedaço de cada um as definições dessas pessoas, as percepções que vocês tinham enquanto criança. Então, vocês vão fechar o olho, vão lembrar dessa infância, e aí vocês vão escrever as palavras que vierem na cabeça que definem cada uma dessas pessoas. Por exemplo, se eu vou escrever lá, vamos supor, no meu, né? Eu era desastrada. Aí, meu irmão, era competente. Então, eu era inteligente. E meu irmão, ele era capaz, né? Capaz, era querido, era as coisas que definem as pessoas na infância. A percepção, vocês vão escrever como se vocês fossem crianças, na casa de vocês, no ambiente que vocês conviviam, as 2 a 3 descrições que fazem parte de cada uma dessas pessoas. Na hora que vocês acabarem, vocês dão um okzinho aqui para mim, tá? No chat ou no vídeo, para quem estiver aqui. Eu não estou vendo todo mundo.
ok. Vou dar só mais um pouquinho, que aí vocês vão fazer. Aí agora, gente, vocês vão olhar para essas definições, para esses, né, essas características que cada uma teve, que cada um teve, e vão ver o que vocês decidiram para a vida de vocês a partir dessas percepções que vocês escreveram. Vocês vão olhar para cada pedaço de torta e vocês vão olhar assim, por exemplo, a Vanessa vai pegar a Valesca, que vai ver assim, o que você decidiu por ela. Foi você que decidiu, que é na sua percepção que ela é daquela forma. É igual eu falei da caneta no início, né? A gente define que um é direita ou esquerda, porque vocês estão vendo os dois. Porque nós estamos na mão. Mas se eu tiro uma, o que vai definir aquela pessoa? E aí, quando a gente faz, eu vou falando, tá? Quando a gente olha para essa torta com esses adjetivos, com essas percepções, com esses títulos que nós damos, a gente começa a fazer decisões sobre nós mesmos. E eu quero que vocês olhem para isso e pensam nessa criança, nessas decisões, nessas percepções que vocês tinham lá, o que vocês ainda fazem hoje que está relacionado a essas características que vocês escolheram. Percebam o quanto que essas percepções que vocês tiveram na infância são responsáveis pelas atitudes que vocês têm hoje, na vida de vocês hoje. Se, por exemplo, eu passei no meu grupo de mentoria, uma menina falou isso, ela falou assim, nossa, eu sempre era a inteligente, a esforçada, mas quem conseguia as coisas era minha irmã. Então, assim, aí ela parou, na hora que ela colocou isso, ela falou assim, mas quem conseguia, por quê? Sendo que ela que tinha a nota boa, ela ganhava os presentes, ela ganhava os prêmios, mas os prêmios, tudo, ela, na hora que ela olhou para a torta dela, ela falou assim, gente, eu ganhava tudo, mas ela sempre entendeu que a irmã tinha mais. E isso, hoje, quando ela para pensar na vida dela hoje, ela nunca está satisfeita, porque ela sempre acha que as outras pessoas têm mais que ela. Olha para você ver o tanto que uma percepção que a gente tem, uma verdade que a gente conta para a gente de uma situação, ela é determinante na nossa vida. E quando a gente faz esse exercício da torta, depois vocês podem avaliar, eu não gosto de mostrar, agora eu vou mostrar a minha, eu dividi pela metade, mas tem gente que divide assim, me põe a pessoa desse tamanhozinho e o resto todo é outra pessoa. Entendeu? E aí a gente começa a ver que a nossa percepção, o nosso lugar naquela família, naquele meio em que a gente foi criado, ele está nos pequenos detalhes. Aí, às vezes, quando a pessoa faz esse desenho pequenininho, é a importância que ela acha que ela tem naquele meio. Ou quando ela faz, ocupando praticamente a torta inteira, é a forma com que ela se vê e que ela quer ou que ela se cobra. Então, é muito interessante quando a gente pega isso, né, essa dinâmica. Isso aqui eu trouxe para vocês, né, é o primeiro exercício que eu tenho na minha mentoria, porque é através dele que a gente começa a ver que as verdades que eu criei para mim até hoje, eu com 39 anos, eu criei verdades para mim que existiam só na minha forma de pensar. Que se eu faço, eu não sei se a Valesca está aí, Vanessa, mas se você faz e depois compara a sua com a da Valesca,
né? Eu tô falando da Azul, gente, porque elas... Vanesca, desculpa. Desculpa, foi quase. Na hora que você compara a sua com a dela, eu tenho certeza que ela vai ter outras qualidades de você que você provavelmente nem imagina que ela via em você. É verdade. É super interessante. A gente fazer isso, eu sempre falo até com as pessoas da mentoria, que podem fazer isso em casa. Façam isso com os maridos, gente. Meninas de plantão, façam isso com os maridos. Faça isso com as pessoas que estão ao seu redor, porque isso mostra para a gente, às vezes, uma dificuldade que a gente tem de comunicar com alguém. Porque, às vezes, eu me vejo inferior e já vou conversar com alguém de uma forma inferior. Mas a outra pessoa, ela se vê tão quase a torta inteira que ela não quer nem escutar o que eu tenho para falar. Entendeu? E quando a gente faz isso, traz isso para um papel, fica fácil da gente ter essa percepção. E a percepção é exatamente isso, né? É uma forma de comparar, só que a gente tem que entender que ela é nossa. Ela só está aqui, ó, na nossa forma de olhar. Por isso que eu gosto muito de falar que o encorajamento, ele é a expansão do nosso olhar. Ele é a nossa forma de ver, ele amplifica os nossos sentimentos, as nossas... quando eu falo que amplifica o foco, né, assim, o nosso campo de visão, é porque a gente começa a ver que a gente é muito mais que a gente sempre acreditou, né? Porque se eu pego essa dinâmica... Oi. Assim, eu queria escutar o tempo todo. Foi ótimo esse assunto, mas senão a gente vai ficar muito tempo, né? Então, beleza. Fernanda. Então, eu já vou pular aqui para frente da dinâmica. Isso aí é super legal. Depois, realmente, eu indico que todo mundo faça. O que eu estou finalizando aqui é isso, né? Que essas nossas percepções que a gente cria, essas verdades que a gente conta, elas, junto das decisões que a gente toma, que são as nossas realidades que a gente colhe hoje, por isso, elas formam exatamente quem eu sou hoje, né? Porque a gente é o conjunto disso tudo que eu falei, né? A gente é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente age. E aí aqui eu até coloquei isso incentivada por alguém aí no grupo hoje que falou, né, da pose. O encorajamento, ele traz como fonte de poder, né, que é o que eu trouxe, o nosso verdadeiro poder, ele está em aceitar quem eu sou, em deixar de se comparar, em mudar essas fontes de percepção, em deixar de ser menos que e tentar compensar sendo mais que, e aceitar a nossa forma, porque ser quem a gente é, do jeito que a gente só a gente. E o nosso poder era exatamente esse, né? Olhar para a nossa essência, ocupar o nosso lugar. Por isso que eu comecei falando quem eu sou. Que eu sou a filha dos meus pais, irmã do meu irmão, casada com meu marido e mãe dos meus filhos. Porque é isso que me faz ocupar o meu lugar, do meu jeito, que pode não ser o melhor, mas é o meu jeito. E igual a mim, não tem ninguém. Igual a vocês, mulheres, não tem ninguém. Vocês podem pode ter que milhares de consultoras de encorajamento, mas cada uma com o seu jeito. E isso ninguém copia. Eles copiam até o meu slide, ou o slide de alguém, mas eles não copiam a forma de passar ou a forma de pensar e de ver. Então, gente, o encorajamento, ele vem para dar poder para a gente, porque ele traz essa expansão de visão sobre nós mesmos como autoconhecimento e sobre os acontecimentos do que a gente carrega na vida, né? Eu dei uma corrida aqui, mas enfim, o encorajamento é isso. O recado que eu queria trazer para vocês é esse. A palavra, sempre que eu gosto de terminar todos os meus encontros, é o de gratidão, porque eu agradeço por tudo. Essa sou eu na minha essência, com os meus filhos, do meu jeito, e viver esse encorajamento com essa expansão de olhar realmente me faz não ser a Mulher Maravilha, mas ser uma mulher muito poderosa. E eu espero poder ter ajudado todos vocês. Isso é um pouquinho só da mentoria, né, que eu faço, que eu tenho um grupo, né, de mulheres, que hoje eu me encontro quando eu estou realmente influenciando e ajudando as mulheres a serem as suas melhores versões.
tá? Então, obrigada a todas, e é isso, Vá. Nossa, Mari, excelente, excelente assunto, gente. É um assunto que realmente a gente ficaria aqui falando. Parabéns. Eu já estou louca para poder escutar mais e a gente fazer novos encontros. Parabéns mesmo, Mari. Eu espero Obrigada, Vá. que todo mundo, né, tenha se encorajado depois dessa palestra da minha amiga. E eu vou fazer um desafio aqui. Eu preciso fazer um print para a gente colocar lá no grupo. Só que eu queria que vocês abrissem as câmeras, né? Para a gente ficar bem bonita e colocar lá no grupo. Quem vai ser corajosa e vai abrir as câmeras? Muito bem, eu vamos aproveito lá. e só falo assim, porque foi muito rápido, né? Muito assunto, dá para falar muito tempo. Então, quem quiser saber mais um pouco, depois eu deixei meus contatos lá, vai só entrar em contato, tá, pessoal? A semana que vem nós vamos começar a fazer um network, aí vamos colocar Instagram, vamos divulgar o que cada um faz, e aí vai aumentar esse elo, tá bom? Muito bem, ó, vou fazer o print, vou contar até 3 e vou fazer o passarinho, hein? Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Mais um. Aí, muito bem para quem abriu as câmeras, parabéns. Eu entendo também que às vezes vocês estão aí em casa com o marido, com filhos, e aí por isso que ficam com as câmeras desligadas, mas tá tudo bem também, tá? Não se sinta constrangido por isso não, porque é vida real mesmo e a gente já sabe como que funciona aí esse momento, né, noturno de nós, mulheres, mães, dona de casa, esposa, então não se preocupe. E agora nós vamos fazer, né, dar início à nossa segunda convidada, que é a Fernanda. Fernanda, ela é... Espera que eu anotei aqui, gente, colinha. Ela é especialista em neuropsicologia e é também sexóloga. Gente, eu vou te contar, esse tempo, quando eu escuto que uma pessoa é sexóloga, eu já fico assim, ó, opa, eu quero saber alguma novidade. Eu quero saber alguma coisa que pode nos ajudar. E aí ela vai vir, tá, né, apresentando, falando, conversando. Então, Fernanda, muito obrigada, que você seja muito bem-vinda. Eu te recebo com muitos aplausos e que você possa realmente trazer os seus conhecimentos aí para essas mulheradas, para a gente entender mais sobre esse assunto, né? Que todo mundo quer saber mais um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim. Vamos lá. Então, boa noite. Vou bater aqui um recorde de falar em 20 minutos, que não é o meu costume, mas vamos lá. Gente, eu gosto muito quando eu sou convidada para falar para mulheres. Por quê? Porque eu entendo a força da mulher, não só nos negócios, não só na economia, mas eu entendo a força da mulher no coração de Deus. Eu entendo a força do universo feminino nos planos de Deus. E talvez seja por isso que nós sejamos tão perseguidas em todos os sentidos. Existe uma fúria, eu acredito, desde Gênesis 3, quando veio essa promessa que através da mulher viria uma semente, ali começou uma perseguição de uma serpente contra o universo feminino. Então, por isso que é tão importante que a gente se apoie, que a gente se incentive. E tem uma amiga que me diz que Deus não une pessoas, que Ele une propósito. E quando eu conheci a Vanessa, ela me fez esse convite para falar um pouquinho com você sobre dependência emocional, sobre relacionamento. Eu aceitei de muito grado, né? Como ela bem disse, eu sou neuropsicóloga, meu nome é Fernanda Porfírio, e eu acredito muito nesse propósito de mulher que apoiam outras mulheres. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a dependência emocional. Obviamente, eu não vou conseguir esgotar esse assunto, porque é um assunto que passaríamos aqui horas, né, deleitando sobre ele. Mas, minimamente, eu quero que, ao final desse bate-papo, vocês consigam identificar se vocês fazem parte desse ciclo vicioso da dependência emocional e como se libertar desse ciclo, ok? Gente, amar alguém é muito legal. Gostar do beijo, do cheiro, da companhia é muito bom.
Então, aproveite o prazer, ou melhor, a sorte de amar e ser amado. Não tem nada errado com isso, gente, bem tranquilo. O problema é quando a postura do outro, quando a presença do outro, ela se torna obrigatória para a minha felicidade. Quando eu só me sinto bem quando o outro responde a mensagem do jeito que eu gostaria, quando o outro cumpre os compromissos que eu criei na minha cabeça, e se esse outro não está presente, se o meu companheiro não está presente, eu sou só metade. Se o meu companheiro não está presente, eu sinto um vazio existencial enorme, e eu me sinto triste e incompleta. Então, quando eu tenho essa dependência do outro para me fazer feliz, sim, eu posso ser um dependente emocional. Pois bem, eu gosto muito, muito, muito da frase que diz: o desejo move o mundo e a dependência freia. Porque, gente, o amor, na parte genuína, ele tem que ser desfrutado, mas existe uma cobrança social, em especial em torno de nós mulheres. Então, uma mulher, para ela ser completa, ela precisa estar acompanhada de um homem. Se uma mulher ela não é casada, se uma mulher não tem um companheiro, ela escuta piadinhas do tipo: nossa, mas você é tão bonita e está sozinha? Olha, sua vida fértil está acabando o tempo, tem que arrumar um homem logo. Então, assim, e aí nós vivemos sempre procurando a metade da laranja, a tampa da panela, e se eu estou sempre procurando uma metade, então eu entendo que eu sou incompleta. E logo, como eu posso exigir do outro a completude, o inteiro, se eu só tenho a metade para oferecer? Então, eu preciso me sentir completa para que eu diga para esse parceiro, para esse companheiro, o que eu mereço, o que eu sou. E aí, quando eu sou um dependente emocional, o que eu faço? Eu digo para o outro assim: olha, toma aqui os meus valores, toma aqui os meus sonhos e me dá de volta o que você quiser. Me dá de volta o que você acha que eu mereço. Né? E aí, assim, Fê, a culpa é do marido, a culpa é do namorado, a culpa é do crush. Não, a culpa é por que eu deixei essa pessoa ter tanta propriedade da minha vida? Porque eu deixei essa pessoa cuidar dos meus sonhos, dos meus desejos. Então, se nem eu mesmo sonho os meus sonhos, se nem eu mesmo me completo, como que eu posso exigir isso do meu parceiro? E aí, gente, quando você se sente incompleta, você sempre, independente com quem você esteja, você sempre estará incompleto. Por quê? Porque esse vazio, essa falta do outro. E aí não adianta Pedro, Zé, Antônio, Tiago, Luiz, enfim, todos os outros, que de nada adiantará. Então, a gente sempre vai ter esse anseio. Tem uma fala que eu estava comentando com uma amiga que fala: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e as borboletas virão até você. Gente, isso é incrível. Tenta correr atrás de uma borboleta. Como é que é? É fácil? Difícil, né? Pois é. Então, cuida do seu jardim. Deixe seu jardim lindo, florido. Nossa, vai chover borboleta. Vocês já observaram que, assim, quando a gente está sozinho, não aparece ninguém, não tem essa fala? Aí a gente começa a namorar, arruma um crush, arruma alguém e fala: meu Deus, eu comecei a namorar e brota gente de tudo quanto é lado, e levanta gente daqui, dali, todo mundo me querendo. Mas quando eu estava sozinha, ninguém estava valorizando. Será que realmente levantou todo mundo? Ou eu que mudei a minha positividade? Ou eu que mudei o meu jeito de olhar para o mundo? Ou eu que mudei o meu sorriso, a minha essência? Eu que trabalhei o meu jardim? E hoje as borboletas venham. E quando eu estou bem comigo, quando eu gosto da minha companhia, eu não me
importo quantas borboletas tem no meu jardim. Eu só importo que ele é lindo e que ele está ali. Ok? Vamos lá? A mania de sempre conversar com a gente respondendo. Então, vamos lá. Então, gente, Fê, tá bom, eu quero reencontrar essa pessoa dentro de mim, meus sonhos. Eu não quero que o meu parceiro, por mais que eu o ame, ele precisa entender que eu o amo, mas que eu posso viver sem ele. Eu posso amar alguém e posso aproveitar uma tarde. Eu posso amar alguém, posso comer meu prato favorito sozinha. Qual que é o nosso erro? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O relacionamento entre homem e mulher, enfim, um relacionamento afetivo, geralmente ele é formado de quantas pessoas? Como a Vanessa falou de sexólogo, não é suruba. Quantas pessoas formam um relacionamento? Quem me respondeu, eu não vi aqui no chat, mas quem me respondeu que são 2 pessoas, errou? Não, gente, um relacionamento, ele é formado de 3 pessoas. Não é Jesus, Jesus está acima disso. É formado de 3 pessoas. Sério, Fê? Sério. Eu, o outro e nós. Mas qual que é o erro? Eu enxergo ou só o outro, geralmente eu me anulo, ou eu enxergo somente nós. E aí, quando eu enxergo somente nós, que é o que acontece no caso da dependência, quando o meu parceiro para e fica ali pensando na caixa do nada, eu falo para ele assim, amor, o que você está pensando? Ele fala assim, nossa, que tem que dar banho no cachorro. Eu falo, não, que é isso? Achei que você estava pensando na gente. Ou a gente pergunta, amor, qual que é o seu prato favorito? Ah, eu gosto de brócolis. Credo, mas a gente sempre comeu couve-flor junto. Então, eu acho que eu esqueço a individualidade do meu parceiro, eu esqueço os meus desejos e eu entendo que nós funcionamos somente enquanto nós. E se eu sou uma pessoa funcionando enquanto nós, como que isso pode dar certo? Porque sempre que o meu parceiro está ausente, eu estou sozinha. Sempre que o meu parceiro não está comigo, eu estou vazia. E não adianta mudar de parceiro se eu não me encontrar. Então, meninas, assim como existe as doenças emocionais, existem as doenças físicas. Só que parece que quando é do físico, é mais fácil, né, dar essa impressão. Então, vamos pensar aqui na academia. Eu vou para a academia uma semana e o corpo fica todo doendo, não é assim? Eu começo a fazer aquelas dietas, vamos lá, meus jejum intermitente, enfim, corto tudo, sou radical. E aí eu começo a segunda semana e a terceira, e de repente, quando eu vejo, eu vou me esforçando, começo a ver que a barriga está definindo, a perna também está chegando no lugar e as partes que eu quero trabalhar. Mas quando se trata do emocional, gente, tem que ser varinha de condão, não parece? Tem que ser assim, ó, pozinho mágico. Vai. Teve uma vez eu estava fazendo uma palestra e na hora do almoço, eu estava na fila ali me servindo e aí chegou uma pessoa que estava participando da palestra para mim e falou assim, oi, Fernanda, eu posso te perguntar uma coisa rapidinho? Eu falei, pode, pergunta. E eu ali, sem saber se eu pego tomate, alface, ou se eu pego só as delícias. Enfim. E aí a pessoa falou assim, Fernanda, eu tô com um problema emocional muito grave com meu marido. É no sexo, é no emocional, é companheirismo. E assim, ela encheu a mão. Aí ela falou assim, mas é rapidinho, não vou atrapalhar seu almoço, não. É 2 minutos. Gente, eu olhei para ela e eu pensei, né? Eu na minha delicadeza. Velho, se eu conseguisse resolver o problema de alguém em 2 minutos, eu não consigo resolver nem os meus. Mas olha bem, eu poderia muito bem virar para aquela pessoa totalmente dependente e dizer para ela assim, olha, você vai depositar tantos reais na minha conta, eu vou fazer aqui um trabalho bem elaborado para você e trago o seu amor de volta em 5 dias. Tem gente que cai ou não cai? Vocês acham que é raro isso acontecer? Claro que não. E eu falei com ela assim, e aí expliquei para ela, falei, olha, o processo de inteligência emocional, o processo de cura e libertação,
é uma trajetória, é uma construção, é camada por camada. Então, nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmas, para encontrar esse ser maravilhoso que está dentro de mim e quem tem todas as respostas que eu preciso. É quem vai me contar cadê os meus sonhos de criança. É quem vai me contar o que eu planejei ser quando eu crescer. É quem vai me contar onde eu me perdi e como eu faço para me achar. Só que assim, quando a gente fica sozinho, quando a gente para, a nossa companhia vai sendo tão estranha que eu respondo rede social, descongelo uma carne, entro no computador, ligo a TV e fico no atarefismo. Vamos experimentar, parar um pouquinho, falar assim, não, hoje eu vou tirar 5 minutos. 5 minutos que eu paro para dar uma olhadinha ali na minha rede social, eu vou tirar 5 minutos e vou olhar para dentro de mim. Eu vou tirar 5 minutos e vou me perguntar assim, Fernanda, cadê os seus sonhos? Fernanda, o que você fez essa semana para você? O que você fez essa semana, hoje, por você? Ah, eu olhei os meus filhos, eu saí com meu marido, ah, eu levei minha mãe ao médico. Tá, e para você, o que você fez? Ai, Fernanda, mas isso é egoísmo. Ah, mas e aquela história de que amar o próximo como a ti mesmo? Se você está se amando de um jeito tão... Eu não quero ser amada por você desse jeito, não. Ou vem inteiro, ou vem com tudo, então não vem. Seja intenso, seja presente. Então eu volto para dentro de mim e começo a me perguntar sobre tudo isso. E aí, nesse momento, eu quero perguntar para vocês. O que vocês fizeram por vocês essa semana? O que vocês fizeram por vocês hoje? Qual investimento? Porque quando a gente canta aquela música que está bem alta, né? Investe em mim, não tem isso? Aí é aquela coisa, eu estou sempre investindo no parceiro, investe em mim, não, investe em mim, aposta em mim, me dá o valor que eu preciso, não é assim? Então, vamos lá. Fernanda, eu quero muito encontrar essa pessoa, eu quero muito ter essa sensação maravilhosa comigo, eu quero muito ter esse prazer de estar sozinha. Como que eu começo? E se eu te contar que você já começou? Sério, você já começou? Quando você entrou nesse grupo? Quando você escolheu participar de toda essa semana? Quando você escolheu estar aqui agora? Mesmo ninguém gritando, telefone tocando, rede social bombando, e você está aqui por você, adquirindo conhecimento. Conhecimento você adquiriu, ele é seu, ninguém te tira, não. As outras coisas, ó, mas conhecimento ele é seu. Então, gente, Freire diz uma frase muito importante. Quem desiste no meio do caminho não foi a lugar nenhum. Então, mudar dói. Mudanças, limites, principalmente em relações adoecidas, doem. Mas aí vocês vão falar comigo assim, Fê, dói, eu vou ficar deprimida. Mas vocês vão repetir comigo. Faz parte. Faz parte. Eu choro, eu me refaço, junto os pedaços e recomeço. O que seria das vitórias se não fossem as lutas? O que seria do levantar se não fosse o tombo? Faz parte do seu crescimento. Então, assim, bora começar a mudar. Bora colocar em prática tudo isso que vocês ouviram, tudo isso que vocês estão ouvindo agora. Porque se existe um movimento, um privilégio de estar no movimento de mulheres que fortalecem mulheres, mulheres que encorajam mulheres, é muito nobre, é muito legal. Então, usem isso como incentivo, agarrem isso como um começo, como uma forma de resgatar os seus sonhos. Fê, eu não me lembro, lembra? Faz uma forcinha, né? Fê, eu queria ser bailarina, eu tô acima do peso. Quem te falou que bailarina tem que ser abaixo do peso? Vai te dar um pouco mais de trabalho, vai, bora lá, vamos quebrar esses padrões. Quem te falou que toda mulher bem-sucedida tem que ser emocionalmente frustrada e se eu tenho sorte no amor, eu vou me ferrar no jogo? Por que eu não posso ter as duas coisas? Que sociedade é essa que dita as minhas regras, o meu valor e o meu prazer?
quem dita as minhas regras, o meu valor e o meu prazer sou eu. Pois bem, eu acho que é isso, assim, um pouquinho do que eu quis trazer para vocês hoje. Eu estava tentando olhar aqui o chat, mas não consegui. Não, mas que palestra. Ô, gente, você falou uma coisa muito importante, né? Essa aceitação que a gente precisa ter, né? Se você está acima do peso, se você é gorda, magra, alta, baixa, o importante é ser feliz do jeito que você é, porque você é uma pessoa única. Então, você tem as suas diferenças, mas você tem as suas qualidades, as suas habilidades. Fernanda, que tema mais lindo. Parabéns, adorei. Eu acho que as meninas também gostaram, né? Mulherada aí desse grupo. Me faz assim, se gostou, ó. Muito bem, tô vendo aqui, ó, Giovana, a Fátima, a Fabiola, a Rafa, a Mari, a Lorena, a Miriam. Que bom, gente. E aqui, eu quero pedir desculpa, porque eu vou ter que tirar uma foto de novo. Sabe o que aconteceu? Nós estamos em 2 telas. E eu tirei só de uma tela. Então, agora, vamos ter mais coragem, vamos abrir. Gente, eu queria tanto essas 35 mulheres com essas câmeras abertas, para eu poder postar lá no WhatsApp, sabe? No grupo, falando, gente, olha aqui como que a sala está maravilhosa. Vamos abrir essas telas. Você pode estar deitada, não tem problema não. Só o rostinho assim, ó. Só o rostinho. Vai, deixa eu ver a outra tela. Ó, vou virar a tela, vamos ver. Isso, vai. Quem mais vai ter coragem de abrir essa tela? Muito bem. Muito bem. Isso. Gente, que coisa mais linda. Que mulheres encorajosas. Mari, viu, né? Que você encorajou elas, tá vendo? Então tá, ó. Vamos tirar, hein? Dou laci, vou fazer o print, dar um sorriso. Fica na pose, que eu vou mudar a tela, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou mudar a tela. Tem que rir de novo, porque eu não sei em qual tela vocês vão sair, tá bom? Opa! Aê! Muito obrigada para quem abriu. Pode continuar com a tela aberta, gente. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. É tão bom. É como se eu tivesse quase presente aí, olho no olho. É legal. Então, para dar continuidade, né, nós vamos fazer os famosos sorteios, porque a gente gosta, né, de mimar essas mulheres que estão aqui, né, tendo mais conhecimento, fazendo network, né, conhecendo outras pessoas, conhecendo a história de outras mulheres, e é tão bom porque você pode perceber que a história da Fernanda, que a história da Mari, pode ser uma história igual à sua, e que é o que eu falo, é a simplicidade que a gente quer nesse grupo. É muito bom, sabe? E assim, sábado eu vou fazer uma apresentação de quem eu sou, né, gente? Porque até agora eu só estou aqui dando boas-vindas, mas ninguém sabe quem é Vanessa, por que Vanessa está aqui. Mas sábado eu vou fazer essa apresentação e eu quero muito todo mundo comigo, tá bom? Então, nós vamos fazer o sorteio. A Mari autorizou, né? Quis presentear uma de vocês com a mentoria que vai acontecer em janeiro dela. Porém, ela ainda... Tá bom, alguém está falando, é porque eu estou vendo o comentário. Porém, ela não tem a data certa de quando